E aí, gente, beleza? Tá, vamos começar mais um vídeo aí da página Charles Cardio no Facebook. Tá? No último vídeo eu falei para vocês que dá continuidade ao tema nutrição e falar de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a suplementação para o cardiopata. Hoje mesmo, em conversa aí com uma tutora, ela estava questionando que o cãozinho dela é cardiopata e que se alimenta de comida caseira. Fui conversar com ela um pouco sobre os nutrientes que ela dá para o animal e você nota de longe a necessidade dessa suplementação. Então vamos conversar um pouquinho como que é essa suplementação e quais são as substâncias mais importantes ao meu ponto de vista, tá, gente? Um agradecimento especial aí à Clínica Animals, tá logo aí embaixo no slide. Tem um setor de cardiologia muito bem desenvolvido, tá? E uma clínica fenomenal. Então, agradecimento aí ao apoio da Clínica Animals aí na página Charles Cardio. Então, vamos adiante, vamos para o que interessa. Só passar aqui o primeiro slide. Pronto. Então, para iniciar, eu trago para vocês esse artigo. Uma coisa que eu já vou chamar a atenção, que vocês vão ver aí que a Lisa Freeman, ela vai aparecer em diversos artigos, porque na busca que eu fiz nos buscadores científicos, a maior parte dos artigos que fala de nutrição do cardiopata tem o nome dela envolvido, tá? Então, nesse primeiro artigo, ela fala um pouco sobre a nutrição e as cardiomiopatias. Então, fez uma rebuscagem geral. Primeiro ponto que ela deixou aqui claro é aquilo que a gente falou no vídeo lá anterior. Não sei se vocês lembram que quando a gente fala que a gente faz uma dieta restritiva de sódio, muito restritiva de sódio, a gente acaba precocemente estimulando aí o eixo renina-angiotensina-aldosterona. E vocês já sabem o que é que esse eixo renina-angiotensina-aldosterona faz, né? Primeiro, a exacerbação desse sistema pode trazer danos para o organismo, como a insuficiência cardíaca congestiva, aterosclerose e elevação da pressão e por aí vai, tá? Não que seja um sistema maléfico, tá, gente? É um sistema regulatório, mas em pacientes cardiopatas, a exacerbação desse sistema leva à insuficiência cardíaca congestiva e à falha cardíaca, tá? Em segunda parte do artigo, ela fala dos elementos aí principais da suplementação. Se vocês forem olhar para qualquer suplemento para cardiopata, vocês vão ver essas substâncias: taurina, carnitina, vitaminas do complexo B e mais recentemente, aí, entre aspas, né, os antioxidantes, tá? Porque não é tão recente assim. Vocês vão ver que tem trabalho falando de 98, mas deu um boom agora nos últimos anos se falar de antioxidante aí na suplementação para cardiopata, tá? E na utilização dele nesses pacientes, que a gente vai comentar um pouco mais adiante. Então, taurina, carnitina e vitamina B, gente, aí não vai perder tanto tempo falando sobre eles, porque já está mais do que provado os mecanismos de função, tá? Já está mais que provada a importância que eles têm na nutrição do cardiopata, tá? Só um detalhe para a taurina, que é bom lembrar que na ausência de taurina na dieta de felinos, esse gato ele pode desenvolver cardiopatia dilatada nutricional pela ausência da taurina, tá? Eles não sintetizam esse aminoácido. Então o que é que a gente precisa fazer? Suplementar, tá? Mas a indústria não é boba e hoje todas as rações para felinos, tá, tem por obrigação suplementação aí de taurina, né, para que isso não aconteça. Então, carnitina, a gente já sabe o papel que ela tem no fornecimento de energia. É um aminoácido que tem uma capacidade de certa forma, aumentar o metabolismo do paciente, tá, a nível mitocondrial, tá, e nesse sentido, quando se tem maior aporte energético, maior tendência a gente ter contratilidade cardíaca mais adequada, tá certo? Vitamina do complexo B, sem elas a contração muscular fica bem dificultada, então é bem importante também aí para o cardiopata. E antioxidantes, vamos começar a falar sobre eles. Primeiro deles, tá, de longe, vamos falar um pouquinho aí sobre ômega 3, tá? Os ácidos graxos, os famosos ômega 3. Esse artigo de revisão, tá, ele fala de várias funções da resposta de cães na suplementação aí de ômega 3. Então eu peguei só pincelei aí um tópico que puxa a sardinha aí para nosso coração. Que esse tópico fala que sim, que o fish oil, tá, que é uma fonte rica de ômega 3, tem efeito antiarrítmico, a gente vai ver em artigos mais adiante, tá? E que pode minimizar ainda a perda de massa cardíaca, tá? Massa muscular cardíaca. O que é que isso acontece? Diminuição do remodelamento cardíaco, tendência a não redução de fração de curtamento, isso quer dizer que o coração continua mais forte e, óbvio, a diminuição de falha cardíaca, de falência cardíaca, de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, já demonstrando aí por uma revisão a importância dos ômegas 3.
Beleza, falou em revisão, mas vamos provar isso? Vamos lá, tá? Mesma Freeman lá, ó, lá em 98, vê como faz tempo, tá? E ainda hoje tem gente que tem problema sobre suplementação. O que é que ela está demonstrando? Ela pegou óleo de peixe, tá? E aí viu a alteração nutricionais, fez uma dieta com alteração nutricional, adicionando aí o fish oil, suplementando, em cães que já têm doença cardíaca, que já estão com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, a primeira coisa que é interessante do trabalho é ela demonstrar um mecanismo, uma coisa muito importante no cardiopata, tá? Todo cardiopata tende a caquexia, e aí ela explica o porquê. Inicialmente aí a gente tem a participação de algumas citocinas, como o TNF-alfa, tá? A interleucina 1 e ainda a presença de prostaglandina, tá? 2. Então, nessa produção dessas substâncias, dessas citocinas, elas já estão bem correlacionadas com a caquexia. Então, o que é que a gente tem que fazer para combater a caquexia? Tentar reduzir aí o nível dessas substâncias, da produção dessas substâncias. E a Freeman e sua equipe demonstrou que com o uso aí de aproximadamente 27 kg de EPA e 18 mg/kg de DHA, tá? Que houve redução significante, tá? Da interleucina, do TNF-alfa, da PGE2, tá? E com isso observa-se nitidamente redução da caquexia e até ganho de peso em alguns pacientes. Quer ver? O que é que ela fez? Tá? Esse Running Diet que está na tabela demonstra a dieta que esses animais já tinham de rotina. Tá? E aí ela estipulou uma dieta colocada no nome como Cardiac Dieta, tá? Dieta para cardiopata, e uma dieta placebo. Tá? Todo trabalho experimental, quer dizer, a maior parte deles utilizam placebo como controle. O que é que vocês vão focar aqui nessa tabela? Vamos dar uma olhada no sódio, tá? Dieta corrente estava com baixo teor de sódio, tá? A dela ela deu uma regulada de 32 mg por 100 kcal, jogou para 62, tá? E o placebo sentou a mão no sal, tá? 151 mg por 100 kcal. Segunda coisa que a ração já corriqueira desses animais não tinha praticamente nada de EPA e DHA, tá? E nem a placebo. A placebo ela colocou 1 mg por 100 kcal. Já a EPA DHA, eu já falei para vocês, 28 mg do EPA e 18 mg do DHA por 100 kcal. Então, basicamente isso que ela fez. Óbvio, se vocês forem observar a tabela, tem incremento de arginina também presente, incremento de vitamina E, tem incremento de vitamina C, uma relação mais adequada aí de ômega 6 e ômega 3, que é o assunto para outros dias, tá? Mas, se vocês for ver, dieta parecidíssima aí em relação a calorias por 100 gramas. Então, o que é que aconteceu com esses pacientes? O que é que a gente vai ver nessa tabela marcada em amarelo? Tá? Caquexia, score, redução no grupo do fish oil. Tá? No placebo, aumento do score de caquexia. Então, esses pacientes no placebo ficaram mais caquéticos. O oposto aconteceu na dieta com fish oil. Tá? Primeiro ponto bom. Tá? Perca de massa muscular. Tá? Grupo placebo perdeu em média 2,1 kg os pacientes, tá? No grupo de 12 animais. No grupo do fish oil de 8 animais, em média de ganho de peso de 1,7, que é o que a gente deseja. Tá aí, fish oil, mais um ponto para ele. E ainda, se vocês forem olhar as modificações na circulação de interleucina 1, no placebo houve aumento dessa interleucina 1 e no fish oil, redução de menos 0,43. Então, mais que provado aí que a gente tem benefícios da suplementação com fish oil nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Tá? Vamos para um segundo trabalho agora de 2006, da própria Freeman. Então, o que é que ela pegou agora? Ela pegou, antes a gente falou em insuficiência cardíaca congestiva, agora a gente vai estar falando de pacientes com doença valvar crônica com não insuficiência. Tá? Mais uma vez, o que ele tentou demonstrar, modificando dieta com baixo teor de sal, só que dessa vez ela restringiu bastante. Tá? E ainda nesse caso, o que ela fez foi adicionar aí magnésio, potássio, tá? E principalmente a incremento de suplementação taurina, arginina, carnitina e os ômegas 3. Tá? Uma coisa interessante que ela fala nesse trabalho e na modificação de dieta é que mais ou menos aí nos anos 60 diziam, né, que o que seria interessante para um paciente seria uma dieta com... Só um instante, gente. Então, voltando, tá? Desculpa. Então, mais ou menos em 1960, acreditava-se que uma restrição proteica,
tá? Para cachorros que tinham insuficiência cardíaca, tá? Ela seria benéfica, tá? Principalmente por conta do estresse metabólico aí para o fígado. O que cai por terra, tá? Que isso não existe, tá? Quando a gente faz restrição proteica no animal, como a gente falou lá no vídeo 2, tá? O que é que acontece? Caquexia, a gente precisa evitar a caquexia. Qual que é o segredo? Proteína de alto valor biológico, tá? De boa absorção, evitando de certa forma estresse metabólico, tá? Mas proteína tem que estar presente, tá certo? E lógico, ela demonstrou que no decorrer do trabalho, que a suplementação com certos nutrientes como ácidos graxos, taurina e carnitina tem se mostrado bastante benéfico em pacientes que têm condições cardíacas, tá? O que é interessante desse trabalho, gente? Já a gente passa para o próximo. O que foi observado, lembra que ela fez uma restrição aí de sódio severa, que ela está colocando? O que é que aconteceu? Ela dosou a aldosterona. A aldosterona subiu, gente, nesses pacientes com essa modificação de dieta, mesmo, tá, sobre a suplementação de outras substâncias. Mas o que é mais interessante no trabalho é que os níveis de EPA-DH se elevaram, tá? A gente teve aí também redução de caquexia nesses pacientes que foram suplementados, tá? E uma melhora também em índices ecocardiográficos que foram feitos. Então, diminuindo esse remodelamento precoce, a gente tem a tendência hoje, na época em 2006 ainda não existia a diretriz do ACVIM, que categorizava os pacientes em A, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Então, um paciente, por exemplo, que está aí na fase no B1, exemplo, ou B2, tá? O que a gente, nossa meta é fazer de tudo que ele demore bastante tempo para chegar a C1 ou C2. Tá? O que que significa? Paciente que tem remodelamento cardíaco, que já tem alteração cardíaca sem remodelamento, seria o B2 e o B1, respectivamente. A gente não quer que eles passem para insuficiente cardíaco congestivo, tá? Que seria o classe C, C2 e o C1, certo? Então, ela demonstrou por A mais B que nesses pacientes, tá, a suplementação dietética com com essas substâncias, tá, que foram colocadas é extremamente benéfica e mais uma vez provou que restrição excessiva de sódio não faz nada bem para o paciente, certo? Próximo trabalho, gente, vamos falar ainda novamente de ômega 3. Falei lá para vocês naquela revisão de literatura do geralzão que os ômegas 3 eles tinham tendência à redução de arritmias, tá? E aí lá vem novamente a Freeman, tá, e sua equipe. Pegaram boxers, a gente sabe que boxer tem tendência a ter uma síndrome chamada síndrome arritmogênica do ventrículo direito do boxer, que geram vários complexos ventriculares prematuros, tá? Vários mesmo, tá? Que são diagnosticados geralmente pelo Holter, tá? Então, o que é que ela observou na revisão de literatura dela? Nas conclusões. Em humanos, ela observou que tinha um efeito ômega 3, um efeito sobre a arritmia ventricular, uma redução direta sobre isso. Tá, em estudos, bons estudos, se você for olhar o que está marcado aí, tá um duplo cego, placebo controlado, tá, nesse estudo para humano até um N pequeno, com 68 humanos, tá, mas se vocês forem observar o que aconteceu, aconteceu mais ou menos a redução de 70%, tá, de complexos ventriculares prematuros, num período de 24 horas, tá, em 44% dos pacientes. Somente ômega 3, gente, somente suplementação. Vê o quanto que é importante, tá? Então o que ela fez? Pegou a pesquisa e ainda fez uma coisa interessante, isso é muito importante, tá? Anota aí. Pegou fontes diferentes de ômega 3. Tá? Ela trouxe do óleo de girassol, fonte vegetal, e do flax oil, tá? E ainda do fish oil, tá? Duas fontes aí que não são de fish oil. Tá, então são duas fontes, um de óleo de linhaça, outro de óleo de girassol vegetal e o fish oil de origem animal. O que é que ela percebeu? A redução, tá, de complexo ventricular prematuro. Se vocês forem olhar ali no que está marcado, uma redução bruta, tá? Muita redução de complexo ventricular prematuro. Só que com detalhe, somente com fish oil, tá? O óleo de linhaça e o óleo de girassol não teve redução significante do número de complexo ventricular prematuro. Então, vou pegar um Mega Power suplemento aí que a empresa tal do mundo faz e que coloca como um bom ômega 3. Traz esse ômega 3 aí de origem vegetal, tá? De óleo de linhaça, óleo de girassol ou de outro local que ele queira, e aí coloca uma grande quantidade no seu produto e diz, aqui tem ômega 3 com boas funções para pacientes cardiopatas. Mentira, trabalha aí em relação à arritmia, prova que não tem função
tão interessante nem significante em relação como o fish oil. Então olha para o suplemento, olha na composição desse suplemento. Se o ômega 3 for de origem de fish oil, tá? Beleza. Se for de origem vegetal, pezinho atrás na minha concepção, ok? Vamos avançar? Chega de falar de ômega 3, né? Então vamos falar de coisas mais recentes, tá? Então, mais recentemente, aí, se você olhar esse trabalho de 2015, começaram a analisar algumas coisas interessantes com a vitamina D, né? Então, o que é que a equipe aí do Asuga, Nakamura e os demais pesquisadores observaram? Eles tentaram ver a diferença do nível de vitamina D em diferentes estágios, diferentes quadros de severidade em doença valvar crônica em cães, tá? E o que é que eles observaram? Que quanto mais a progressão da piora do quadro da doença cardíaca, geralmente menos vitamina D esse paciente tem na circulação, tá? Então, poxa, tá, que legal, que boa correlação. Inclusive trabalhos demonstrando, tá, que a redução da vitamina D, tá, eu acho que esse trabalho não vai estar aí, mas que a redução da vitamina D tá diretamente relacionada com o aparecimento de insuficiência cardíaca congestiva, tá, com heart failure. Então, será que é importante a suplementação? Vamos ver, né? O que é que esse trabalho agora visou fazer? Demonstrar que existe na dieta, quando eu suplemento com vitamina D, tá, eu aumento os níveis dessa vitamina D na circulação. Então, poxa, se eu posso suplementar com vitamina D e eu sei que níveis baixos de vitamina D na circulação, tá, podem propiciar, estão relacionados com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Por que não suplementar? E aí um detalhe, eu vejo 0 produtos que suplementam vitamina D na veterinária. É o que eu sei, tá? Finalzinho do vídeo aí eu vou deixar meu e-mail, tá? Se alguém trabalha com empresa de suplementação, se alguém tem alguma coisa contra dos que diz que eu tô falando, me mostra, porque seria bem legal conhecer algum produto voltado para cardiopata aí com a vitamina D em suplementação, tá? Então, um trabalho demonstra a importância. Diz que níveis baixos de vitamina D, tá, estão associados com insuficiência cardíaca congestiva. Não está aqui o trabalho. Esse outro diz que cada vez que progride a doença valvar crônica, níveis de vitamina C reduzem, tá? E esse outro diz que na dieta suplementando eu posso elevar esses níveis. Então, tá, gente, vamos começar a pensar na suplementação aí de vitamina D para esses cãezinhos, certo? A título de informação, eu coloquei lá que o tema era suplementação e outras paradas, tá? Esse estudo agora aí de 2015 também, a Lisa Freeman, ela tentou, ainda trabalhando aí em combate da caquexia em cardiopata, ela tentou o uso de um antagonista de miostatina. O que é a miostatina? Ela é uma substância que está diretamente ligada, tá, com a regulação de ganho de massa muscular. Então, quando a miostatina está presente, há tendência à caquexia, a redução de massa muscular. Isso aí, quem trabalha com musculação, com bodybuilding, tá, sabe, já conhece aí essa miostatina. Então, a utilização de um antagonista, de um inibidor de miostatina, tá, ele teria uma tendência, tá, ao ganho de massa muscular desse paciente, e aí, óbvio, esse ganho de massa muscular, evitando a caquexia. Porém, nesse trabalho, não teve valor significante, tá, de ganho de massa muscular, de redução da caquexia, em quem utilizava um antagonista, para quem não utilizava. Mas o trabalho deixa claro que ainda haverá investigações futuras, tá, nesse sentido. Então é uma coisa bem interessante aí para futuro de pesquisa, tá? Para vocês que gostam de trabalhar com pesquisa, dá uma olhada aí no antagonista da miostatina, tá? Que é uma coisa interessante de se trabalhar. Rebuscando os trabalhos, tá, a gente vê alguns valores de referência. Uma referência do Freeman e outra referência da Freeman e Rush e outra da Dove, tá? Então, nesses trabalhos, o que é que a gente vê? Uma quantidade seria interessante de valor de referência para ômega 3, vitamina E, coenzima Q10, que infelizmente tem trabalho para entrar aqui no Brasil, tá? L-carnitina e a taurina. Então, eles concordam em alguns valores, outros, tá? Mas estão basicamente aí na mesma coisa. Por que é interessante saber isso, gente? Porque, mais uma vez, eu insisto, vocês têm que começar a olhar, tá, os suplementos, as quantidades que estão nas embalagens. Vou dar um exemplo para vocês. Dos suplementos, eu não vou citar nome destes, tá? Seria antiético. Mas dos suplementos que se dizem para cardiopata ou então para paciente geriatra que estão aí no mercado,
tá? Geralmente a gente vai encontrar quase nada daquilo que eu falei para vocês que é importante, e quando se encontra, ou de fonte alterada, tá? Fonte vegetal, como o exemplo aí do ômega que a gente acabou de conversar, tá? Ou então a gente não vai ver as substâncias que estão presentes, e ainda mais, quando estão presentes em quantidade ínfima, tá? Então, vamos pegar aí o que temos, um suplemento número 1, colocar o nome para ele. Então o que é que ele tem lá? L-carnitina, ácido cítrico, ciclamato de sódio, glicerina, propilparabeno, metilparabeno e água, tá? De tudo que a gente falou, o que é que ele tem? Carnitina, tá? Carnitina sozinha ajuda, gente? Não, tá? Sozinha não. Tá, vai fazer sua função de carnitina e beleza. E ainda em humanos tem uma coisa engraçada da carnitina, tá? Que a suplementação dela diz-se que os enterócitos têm uma tendência, uma afinidade muito grande por essa substância, tá? E que até a chegada dela ao sítio de ação de metabolismo, tá? O nível dela que chega a nível ativo, biologicamente ativo, que chega para o organismo é bem pequeno, assim como a glutamina, tá? Mas isso é boca a boca, eu ainda não vi pesquisa em relação a isso. Produto 2, o que é que a gente vai ter aí? Tá? Esse produto 2 não é voltado para cardiopata, tá? É para paciente idoso. Então a gente vai ter a glucosamina sulfato, tá? Sulfato com chondroitina, um cuidado aí, eu já vi alguns trabalhos demonstrando que o sulfato com chondroitina pode estar relacionado à progressão da doença valvar crônica, tá? Vitamina E, olha aí no produto, tá? Em 0,2 ml a gente vai ter 50 mg, tá? Pequena quantidade, tá? Mas está aí presente. No mais, cobre, zinco e sódio, tá? Nesse produto não tem taurina, não tem carnitina, não tem ômega, não tem nada. Então, tem um produto no mercado só que eu encontro tudo isso, que é esse produto 3, tá? Então a gente vai ter nesse produto 3 vitamina B1, vitamina B12, B6, checado? Falando lá no primeiro slide lá de trabalho científico, com vitamina do complexo B, tá aí. Tá? Vitamina E, importante, antioxidante, a gente não falou muito sobre ela, mas vitamina E é um potente antioxidante, todo mundo já sabe sobre isso. Olha a presença de alanina, tá? A gente não falou, mas também é importante na função cardiovascular, tá? L-carnitina, jamais que discutido. Magnésio, olha lá magnésio, gente, tem uma grande função aí junto à ATPase, tá? Para quebra de ATP, para fornecimento de energia e vários outros mecanismos de utilização. Olha os ômegas 3, tá? Uma boa quantidade aí de ômega 3. Polifenóis é uma coisa que a gente também não falou, tá? Polifenóis é aquela substância encontrada nos vinhos, tá? Então, na uva, tá? Perdão, também no vinho. Então, tem duas funções básicas: efeito antioxidante e diminuição de viscosidade sanguínea, tá? Então, ajuda também na função cardíaca. Prolina, tá? E a taurina que a gente já discutiu. Então, olha aí, gente, tem praticamente tudo que a gente falou, tá? Faltou só a vitamina D. Então, como eu coloquei 3 produtos, e aí eu vi um que tem tudo aquilo que seria falado, que seria necessário para o paciente cardiopata, tá? Eu vou citar o nome do produto porque é o que eu utilizo, tá? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada para isso, mas dê a César o que é de César. A única coisa que eu ainda já em conversa com o desenvolvedor é que eu quero ver qual que é a fonte desse ômega 3, tá? E principalmente porque, por conta disso, a gente vê aí nos produtos veterinários esse nível de garantia por quilograma do produto. Esse produto específico ele é líquido, tá? Então eu não sei como que ficaria aí a conversão, tá? Porque ele vem aí 250 ml, eu não sei se 250 ml significa 250 gramas, dependendo da viscosidade, às vezes até mais gramas. Então, para fazer uma tabelazinha de conversão, seria interessante aí uma dica para o fabricante colocar esse valor aí por ml, tá? Valores de referência, garantia nutricional que está presente por ml, seria mais facilitaria a vida de quem está olhando a embalagem, tá? E qual que é esse produto, gente? Esse rapaz é chamado Nutração. Então, para mim hoje é o produto mais completo que está no mercado, tá? E o laboratório Vetinil tá de parabéns pelo pensamento. É um produto já antigo, tá? Já tem bastante tempo, tá? Espero que continue evoluindo. Ele antes não tinha aí os polifenóis, tá? Hoje já tem a inclusão dos polifenóis. Os ômegas 3, se eu não me engano, também não existiam, já foram inclusos. Espero que no futuro ele venha também comprimido, tá? Que a fonte seja realmente de fish oil, dos ômegas, tá? E que ele venha evoluindo, por exemplo, sei lá, a ideia da vitamina D aí como suplementação, tá? Se o desenvolvedor achar interessante. Óbvio, gente, eu sei, vitamina D em excesso pode chegar até causar intoxicação em algumas espécies, tá? Mas óbvio que ninguém vai colocar uma quantidade tão elevada assim, né? Então,
Para encerrar o vídeo, gente, eu deixo aí meu e-mail. Então eu sei que falando de produto A, B, C, se tem o nome apenas de um, que é o que eu uso, e para dar os parabéns aí pela composição do produto, tá bem no rumo aí do que eu penso. Então tá aí o meu e-mail, charles10@gmail.com. Se vocês conhecerem outros produtos que tem, você assistiu o vídeo, sou representante de vendas, conhece, manda para mim. Tá aqui no próximo vídeo eu posso falar dele. Olha, existe esse outro aqui, eu não conhecia, que legal. E mostrar pro pessoal da página também, tá? Então, gente, mais uma vez muito obrigado. Acho que esse é o vídeo mais longo da página. Eu sei que pouca gente talvez venha assistir até o final, mas é só um pouco do que eu li, tá, sobre a suplementação, embasado em evidências, aí, em artigos científicos, para demonstrar o quanto que a nutrição do cardiopata é importante, que a suplementação também se faz muito importante, principalmente naqueles animais que não têm uma dieta por ração, tá? Aí, todos os cuidados que a gente falou, e mesmo aquele que tem com ração, olha na ração se tem essa suplementação, e mesmo assim, se na ração tem a quantidade suficiente, se não, suplementa, tá, gente? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado a vocês que chegaram até o fim. Vocês são guerreiros, vocês são heróis. Escutar minha voz esse período inteiro. Se eu falei qualquer besteira, me corrija nos comentários, tá? Compartilhe o vídeo, curte o vídeo, tá? Que isso faz com que eu publique mais deles, tá? Próximo tema, vou escolher ainda direitinho e aí a gente faz na próxima oportunidade. Grande abraço a todos, tá? Quem quiser também sugerir tema de vídeo, gente, põe lá nos comentários. Charles, eu queria que fizesse um vídeo sobre isso. Tá, eu vou olhar lá os comentários, se tiver mais legal a gente pode fazer um vídeo relacionado, tá? Grande abraço a todos e tenham uma boa noite.